fora do quarto. Pelo amor de Deus, vem ao meu auxílio e vem rezar na minha casa. Outro caso de luxúria. Outro caso de luxúria. Eu olho para aquele menino que eu rezei para ele em uma cidadezinha também, que ele ouviu a pregação do rosário que nós fizemos no retiro, e eu já contei em outros áudios, mas eu quero repetir aqui. Aquele menino, Satanás falou claramente, eu ia fazer dele um grande ídolo do futebol. Porque ele gosta do futebol, mas ele ficou atrás de rezar terço. Eu tô nessa família já faz 40 anos. A vida dessa família é minha. Eu mando nessa cidade, o demônio falava. Então, meus irmãos, o demônio ele pega eu e você dessa forma. É com esporte, é com divertimento. E aí você pode argumentar, mas irmão, então nós não vamos fazer nada, nós vamos viver para Deus? Ô meu irmão, minha irmã, São Paulo ele fala nas cartas dele, a nossa vida está escondida em Cristo. O cristão de verdade, a única coisa que ele pensa é Jesus Cristo. Nós nascemos, meu irmão, minha irmã, para entrar no céu, ou você nasceu para querer gozar dos divertimentos dessa terra? Não dá, nós precisamos tomar uma posição. Eu lembro de outro caso, de uma mulher que eu atendi numa cidade de fora, onde eu fazia plantão de oração. Que ela morava em uma casa há mais de 7 anos. E nessa casa ela via vulto, via sombra, via de tudo ali. Mas foi passando aos tempos e começou a cair objeto no chão. Foi passando o tempo, começou a apagar e acender luz sozinha. Foi passando ao tempo e ela começou a ser empurrada sozinha. Ela andava dentro da casa dela, morava ela e a filha. Ela andava dentro da casa dela e ela era empurrada sozinha. Por quê? Porque o demônio ele começa de que jeito na forma de uma pessoa, na vida de uma pessoa? Você começa a sentir calafrio, arrepiar os ossos. Daí um tempo você começa a ver vulto. Daí um tempo você escuta barulho para fora de casa. Daí um tempo começa a cair as coisas dentro da tua casa e vai piorando. É Deus deixando as coisas claras na tua vida que você precisa mudar. Porque se você não mudar, ele vai levar você à enfermidade, vai levar você à morte mesmo. É uma realidade. E Deus permite isso. Porque São Paulo ele vai falar isso, de Deus não se zomba. O que o homem colhe, o que o homem planta, ele vai colher. E ela começou a viver isso. E quando eu perguntei, mas quanto tempo isso está acontecendo? Faz 7 anos que essas coisas acontecem. E eu falava para ela, mas meu Deus do céu, porque eu ficava admirado. Era coisas que eu via, meus irmãos, que eu ficava admirado. Mas não é possível passar por uma situação dessa. Isso é uma loucura. E eu falo, mas como 7 anos vivendo dessa forma? Ela falou, eu já acostumei. Só que eu vim te procurar, fiquei sabendo do plantão de oração. E vim te procurar porque nós não estamos conseguindo mais entrar dentro dos cômodos. Eu só tenho acesso ao banheiro e ao meu quarto. Eu não estou conseguindo mais ficar na cozinha. Cai faca no pé aonde não tinha faca. Estoura copo, a geladeira abre sozinha. Virou um inferno a minha vida, não tem jeito. E esses dias para trás, a luz começou a piscar e acender. E quando eu olhei na parede, eu vi um rosto redondo na parede, dando risada pra mim. Eu falei, mas como, meu Deus do céu? Não é possível. Porque quando você lê livro, meu irmão, minha irmã, é uma coisa. Mas quando você vê isso com os teus olhos e participa de algo assim, é totalmente diferente. Eu ficava injuriado. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Um rosto redondo. E eu ainda brinquei com ela na época. Falei, igual aquelas a bolacha traquinas, mais ou menos aquilo ali, que é aquela bolacha redonda com o rosto. Falei, é mais ou menos aquilo ali mesmo. Então quando eu começava a puxar a capivara da pessoa, o diagnóstico, você via que a pessoa morava com a filha, mas saía com outros homens, tinha relação sexual, tá afastada da igreja, tá afastada da confissão. Falei, olha, a gente vai rezar, mas
O problema não tá nisso, o problema tá na tua vida. Se você não mudar a tua vida vai piorar mais ainda, e você vai ser afetado com alguma doença ainda se bobear. E aí eu falei pra ela, você vai mudar da tua casa, muda daquele inferno, só que vai continuar se você não mudar a tua vida. Ele vai vir atrás de você. Quando eu peguei outro caso também, de um senhor, que eu apelidei ele na época de Noé, porque o homem tinha uma barba branca que ia até quase no umbigo dele, um senhor baixinho que veio no plantão de oração e que tinha um sítio a uns 30 quilômetros afastado da cidade. Então quando esse senhor ele veio me procurar, ele contou o caos, que tinha um macumbeiro que morava na baixada do sítio dele, que tinha comprado o quadrado de terra e queria a terra dele para ele, desse senhor, do Noé. E ele não queria vender a terra. Pois bem, você não quer vender a terra. Ele começou a fazer um monte de trabalho e desgraceira no sítio desse senhor. Ao ponto de não dar mais limão, não dar mais laranja, as vacas começaram a morrer, galinha não conseguia produzir mais ovo e não chocava também. A vida dele foi um inferno. E eu esmiuçando a vida dele, ele não ia na missa, por causa que ele já era muito de idade, não conseguia sair com a esposa, era longe também, eu também entendo essa parte, era muito longe da cidade, o sítio dele. Mas eu dei a solução para ele: água benta, rosário, óleo bento, nós vamos cingir esse teu sítio. Mas ele falou e me mostrou o trabalho que foi feito na entrada do sítio dele, que ele achou um couro de cabeça humana na entrada do sítio dele. Em outra determinada ocasião, debaixo de um pé de laranja, ele viu um monte de pé de galinha enterrado assim no chão com os pés para cima. Em outra situação, um monte de sapo espetado ele viu. E aí ele me perguntava, isso tem algum problema? Eu falei, olha, existe grau de feitiçaria. Quando você vê uma macumba com frutas, etc e tal, é macumbinha do Paraguai, vamos se dizer assim. É aqueles casos de amor, é aquelas porcariadas que não remete a fazer mal para os outros. Mas quando você vê uma macumba, uma bruxaria, um feitiço que é feito com animal, quanto maior o animal, maior o dano na vida da pessoa. Agora, se foi achado um couro, que o senhor tá falando que talvez é de porco, não sei o que é, mas o senhor tá falando que é um couro de cabeça de gente, o senhor pode preparar a alma do senhor se o senhor não tiver em estado de graça. Então eu recomendei ele ao padre para confissão, para comunhão, para os sacramentais da igreja, para a graça de Deus, e também rezei por ele e fui no sítio dele rezar. E eu queria ir lá na casa do macumbeiro, ele não deixou. E eu fui descendo a baixada pra ir na casa do macumbeiro pra conversar com ele, porque eu ia exortar ele mesmo. Naquela época eu não regulava bem da cabeça. Eu fui descendo pra lá e só tava a fumaça do fogão a lenha subindo pra cima, mas não tinha ninguém na casa. Sondei e não tinha ninguém. Mas enfim, semeei água benta no sítio dele todo, rezei na casa dele, coitado. E a vida dele melhorou, na graça de Deus. Voltou a produzir o sítio dele. Mas o que eu quero dizer para você? Cuidado com quem você se envolve. Cuidado com teus vizinhos. Ou melhor dizendo, meu irmão, minha irmã, nesses tempos que a gente vive, não largue as graças que a igreja te dá. Não deixa de rezar, não deixa de fazer comunhão, não deixa de confessar. Meu Deus do céu, gente. Como que pode um negócio desse? Eu olho em outra coisa que aconteceu. Foi o primeiro atendimento que eu fiz nessa cidade, que veio uma senhora até mim falando do esposo dela que não pôde vir. Então ela contava que o marido dela num belo dia foi trabalhar, e isso já fazia 6 anos que estava acontecendo na vida dele. Ele viu uma folha de papel amassada como uma bolinha na varanda da casa, e ele pensou que eram os netos que jogou aquele papel ali para tirar da varanda. Ele chutou com a perna esquerda assim e jogou o papel para fora, mas ele viu que o papel estava pesado. Então ele pegou aquela bola de papel, desembrulhou ela e tinha um olho de vidro dentro. E ele não fez caso, pensou que aquilo ali é porcaria, jogou fora. Foi se passando os dias, as semanas, os meses. A perna que ele chutou o papel começou a se contorcer.
começou a entortar, começou a enegrecer a perna começou a ficar mais magra do que a outra, de uma tal forma que repuxava o nervo ciático que ia até a coluna dele, que ele estava pendendo de lado, andando torto. E aí a mulher foi lá me perguntar o que era isso. Eu falei, mas isso é muito simples. Foi um trabalho que fizeram com ele. E aí a gente pergunta, né? Puxa a capivara da pessoa, o diagnóstico. E a pessoa começou a falar que o marido tinha problema no trabalho, com pessoas que odiavam ele lá dentro, pessoas que não gostavam dele, de vizinhos que não gostavam dele. Eu falei, então a fonte tá aí, alguém fez algum trabalho para ele, jogou ali e ele chutou. E aí, minha senhora, a senhora me perdoa, mas a pessoa não, o teu marido não tá em estado de graça, porque quem tá em estado de graça, ele sapateia, ele engole aquele olho de vidro lá e não acontece nada com ele. E aí eu rezei por ela, dei óleo bento para ela levar, um óleo dedicado a Santa Filomena. Pros tradicional que ouve esse áudio aí, não vem me acusar não, vem dar a cara a tapa. Ficar falando do que pode e não pode é uma coisa, dar a cara a tapa em tempo de guerra é outra. Tá faltando soldado, cadê padre, cadê exorcista, cadê gente preparada para isso? Não tem. Então quando tem uma guerra e não tem soldado, vai o cidadão ali que carpina a roça, vai o Zé Ninguém ali da esquina, vai guerrear também, porque precisa de soldado. A gente precisa entender isso. E aí esse caso eu não posso nem dar a resposta, que a pessoa nunca mais voltou. E eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida, nem inclusive o esposo dela. Mas, meus irmãos, olha a loucura de Satanás contra as pessoas. Olha o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo infernal que nós estamos vivendo. Outra pessoa que eu atendi foi um homem mais novo que eu. E ele chegou e ele falou para mim, irmão, eu estou vendo no meu trabalho, eu trabalho com uma colhedeira de cana. E eu trabalho à noite, de madrugada, em horários alternados. Quando eu vou comprar pão na padaria 5 e pouco da manhã, que eu compro todo dia pão de queijo para mim e a minha esposa comer, eu vou andando 3 quarteirão longe. Então eu vou andando, conforme eu passo debaixo dos postes de luz, o poste apaga. Vai apagando tudo. E não tem um filho de Deus na rua. E eu vou tremendo de medo. E vou comprar. E quando eu volto, eu vou passando embaixo dos postes, vão acendendo de novo. E quando eu tô na colhedeira de cana, esses tempos eu estava lá no meio, enquanto os amigos tomavam um café, sentado no meio do pasto ali, da plantação. À noite eles viram que uma pessoa me acompanhava, eu na gabine da colhedeira de cana. Só que uma pessoa gesticulando com a mão, xingando eu. Eles viam de longe e ficavam perguntando um para os outros, porque era de madrugada, eles não via quem era, mas via que tinha uma pessoa ali, xingando eu ali, gesticulando. E quando eu parei a colhedeira e fui tomar café com eles, eles me perguntaram, mas quem era o fulano que estava ali com você gritando na colhedeira? E eu falei para eles, mas não tem nenhum fulano ali, não tinha ninguém comigo. Então eles ficaram assustados. Outra vez eu tava enrolando um rolo de cerca, ele falando pra mim. E eles viram também de longe uma pessoa que desenrolava o rolo de cerca, ficava pegando terra na mão, jogando em cima de mim. E eles ficaram ao ponto tão nervoso que eles queriam ir lá ver por que a pessoa tava me atentando dessa forma. Mas quando eu cheguei perto deles e eles me falaram isso, eu falei novamente pra eles que não tinha ninguém ali. Então eu tô brigando muito com a minha mulher dentro de casa, eu tô sentindo mal-estar, e essas coisas tá acontecendo comigo, e eu tô com muito medo disso. O que eu tenho que fazer? E aí, meu irmão, minha irmã, eu puxei a capivara dele, e ele morava aqui na fronteira de Minas Gerais, perto da minha cidade, 60 quilômetros longe. E ele tinha largado da mulher, e quando ele foi sair do portão de casa, ele falando pra mim, a mulher dele guardou uma peça íntima dele, uma zorba dele, e falou, ó, isso aqui eu vou guardar comigo e você se prepara. E ele, inocente de tudo, não sabia. Ele
virou as costas e vai se lascar, falou pra mulher dele, pra ex-mulher. E juntou com outra novinha e foi morar nessa cidade onde a gente fazia o plantão de oração. E aí eu falei pra ele, irmão, a sua ex-mulher fez um trabalho pra você, é simples decifrar isso. E agora tá pesando sobre você. Então quer dizer que a mulher que você tá agora não é sua, você não é casado na igreja com ela. Eu vou rezar pra você, mas não vai adiantar nada, filho. Você não tem pra onde você correr. Ou você anula o teu casamento, corre atrás da nulidade, se é que você vai conseguir, porque não é fácil. Ou você se separa dessa mulher, filho. Você não tem escolha. Outro caso que a pessoa foi embora e eu nunca mais fiquei sabendo. Por quê, meu irmão, minha irmã? Pessoa, às vezes, ela prefere morar com o demônio do que se livrar dele e viver uma vida correta. Ninguém quer pagar o preço nos dias que a gente vive. Isso tanto é verdade que uma vez eu atendi uma senhora de 83 anos, espírita. E era uma espírita, espírita e católica ao mesmo tempo, né? Vê se pode isso. Que ela chegou a um grau que o marido dela morreu e ela veio consultar eu pensando que eu era um benzedor. Oh, meu Deus do céu. Então, quando essa mulher veio até mim, ela falava que o marido dela tinha morrido, mas estava voltando. E ela via, enquanto ela estava fazendo o janta, ela via o marido sentado no sofá, dando tchau pra ela e sorrindo. E aí que o marido dela ficava andando dentro da casa e ela via o marido dela. Só que chegou um ponto que o marido dela sumiu e ela não viu mais e ela começou a ser atormentada durante a noite. De uma tal maneira que ela falava que ela deitava na cama dela e ela escutava murro na porta do quarto. A porta do quarto chacoalhava inteira. Então o medo dela era tão grande que ela falou que ela pegou o terço para rezar e arrancaram o terço da mão dela. Sem ela ver. De noite, só ela e Deus na casa. Deus não, o capeta, né? Arrancaram o terço da mão dela. Ela pegou o crucifixo que ficava em cima da cama, na cabeceira, pregado na parede, e também arrancou o crucifixo da mão dela, o demônio. E a hora que ela tentou rezar o creio, o Pai Nosso, ele segurou a boca dela para não rezar e falava para ela claramente que ia matar ela. E aí eu falava para ela, mas a senhora e o marido, o que a senhora me fala? Não, era o meu marido. E aí eu falei pra ela, falei, irmã, a senhora tá vendo? A senhora não acredita no que eu tô falando. Porque eu expliquei pra ela que não era o marido dela, era o maligno. O demônio que queria catar ela. De toda forma. E ela duvidando ali, duvidando daqui, eu falei, então vamos rezar. A hora que eu pus a mão na cabeça dela e o crucifixo, na hora o Satanás catou ela e queria me catar ali. Mas olha, meus irmãos, aquele dia eu fiquei muito assustado. Por quê? Porque como é que pode uma pessoa de 83 anos ter mais força do que uma pessoa de 35? Na época eu tinha 35 anos. Como que pode? Eu não conseguia segurar o braço da criatura, meu Deus do céu. De tanta força que o diabo tem numa pessoa de 83 anos. Mas enfim, eu rezei por ela e deu tudo certo. O que eu quero dizer para você? Olha como Satanás pega as pessoas. É como uma outra mulher que eu atendi também, que frequentou o centro espírita, mas já havia confessado, já havia corrido atrás desse prejuízo. Só que mesmo assim ela via vulto na casa dela. Uma vez ela falou que estava passando roupa, ela olhou do lado e viu um homem vestido de branco no sofá, com um terno branco, todo de branco, um cabelo preto bem penteado com um gel de lado, mas disse que era um homem belíssimo, olhando para ela e rindo. E ela gelou da planta dos pés até os fios de cabelo da cabeça. E ela falava, irmão, mas eu já me confessei. Eu comecei a rezar. E aí quando você puxa a capivara da pessoa, ela tinha livre espírito, ela tinha cartãozinho, ela tinha camisa que ela ganhou no centro espírita. E eu falei, você vai catar tudo isso e fazer uma fogueira, mas cabeceira mesmo, vai, deixa a fumaça levantar. Enquanto você não se desfizer dessas coisas, você não vai alcançar paz na tua casa, independente do que você está fazendo na igreja. Porque, meu irmão, minha irmã, o demônio ele precisa somente de uma brecha para pegar eu e você.
Se o demônio visitava São Padre Pio todo dia para bater nele, quem dirá eu e você? Não adianta eu ir lá me confessar, não adianta eu começar a rezar terço, rezar rosário e ir na missa, mas não me livrar da desgraceira. É a mesma coisa parar de ver filme pornográfico, mas manter os DVD dentro de casa de filme pornográfico. Mas que desgraceira que é essa? É a mesma coisa, mulher que vai na igreja de vestido e no dia a dia usa short e usa bermuda. Mas que inferno que é esse? A mesma coisa, mulher que anda na modéstia, mas para ir trabalhar, ela vai trabalhar de calça porque a empresa exige. A pessoa não consegue se libertar, ela vive uma mentira sem ela mesma saber. Assim essa pessoa vivia dessa forma. Uma vez eu atendi uma senhora também, que ela falou que no sítio dela, o filho dela mudou de religião devido à mulher que ele conheceu e juntou com ela e não casou. Então ele virou que como um pai de santo. Ele colocou uma imagem de São Miguel no mata-burro do sítio, ou uma imagem de São Jorge, que no candomblé, na macumba, nessas desgraceiras aí, eles costumam usar essas imagens para blefar contra a religião. Então ele colocou aquilo ali, fez um trabalho no sítio, o sítio desandou também, não produzia mais nada, a vaca deitava no pasto, não levantava mais, virou um inferno. Resumindo, essa mulher, ela falou: filho, era uma senhora de idade, eu tava na minha varanda fazendo bolinho, e quando eu olhei, apareceu uma galinha branca andando na minha... Isso, meus irmãos, eu não vi. Eu fui lá rezar, mas não vi. Era ela que foi atrás de mim contando essas histórias. Então ela viu uma galinha branca que entrou na varanda dela, começou a bater asa na frente dela e tomou uma forma corpórea demoníaca. E eu perguntando, especulando ela, eu falar: mas como assim? Que forma do que? Ela falou: não consegui, eu só fechei meus olhos e comecei a chorar e comecei a rezar sem parar. E não abri o olho enquanto eu não senti paz no meu coração, só escutava o vento das batidas de asa. Em outra determinada ocasião, ela falou que estava estendendo roupa no quintal dela no sítio e pousou mais de 8 passarinhos brancos. E os passarinhos, ela falando, no fio assim do arame onde estendia a roupa, começou a cantar e conversar com ela como se fosse uma pessoa. E ela dizia, porque essas casas antigas de sítio é uma do lado da outra, todo mundo mora junto. Os filhos moram na casa do lado, os netos e assim por diante, vira uma colônia. Ela falou que esse filho dela, com essa nora que mexia com essas desgraceiras, ela não suportava ver ela. Então a hora que ela saía pra fora, a nora ia lá e fechava a janela na frente dela, não deixava ela nem cumprimentar. E aí, meus irmãos, eu fui lá nesse sítio. Mas eu ficava muito nervoso de ouvir essas coisas, porque como que pode desfazer da coitada da velha desse jeito? Então mandei água benta pra todo lado naquele sítio. E fui na casa da nora também, meti água benta na janela e ela me viu, ela vazou. Eu mandei água benta, rezei alto lá. Enfim, a vida deles melhoraram. Mas olha como o inimigo entra na vida das pessoas. Olha como ele age na vida das pessoas. E eu perguntava pra ela: e a senhora, como que a senhora tá? Ela falou: olha, a imagem de São Jorge eu recuperei, porque era minha e o meu filho pegou de mim, colocou lá e fez trabalho. Eu falei: então a senhora tem duas opções com essa imagem de São Jorge. Ou a senhora arrebenta ela, enterra ela, joga no rio, faz o que a senhora quiser, ou leva novamente pra um padre e manda o padre benzer ela novamente, sagrar ela novamente, vamos dizer assim. E aí depois disso também não fiquei mais sabendo de nada. Outra determinada ocasião eu estava na salinha onde a gente conversava, né, atendia as pessoas em oração, e uma menina bem obesa mesmo, ela chegou para sentar na cadeira para conversar comigo, e ela sentou meio que de rampa, quase caindo da cadeira ofegante. Eu falei: mas filha, por que você tá desse jeito? Você tá travada as costas? Falou: não aguento o meu fígado e os meus rins de tanta dor. Eu falei: mas por quê? Porque eu trabalho num hospital de enfermeira aqui na cidade vizinha. E eles me tiraram da minha função, me colocaram eu para
pegar as pessoas de idade, colocar em maca, colocar em cadeira de roda e levar de um lado pro outro. Eu não estou aguentando. Eu falei, mas isso aí não é problema espiritual para mim rezar pra você. Falou, não, mas esse é o começo da introdução do livro. Falei, então me conte mais. Ela falou, olha, irmão, eu trabalho à noite no hospital e eu vejo pessoa andando de branco que não trabalha no hospital, nos corredores. Falei, mas como assim? É vulto que você vê? Não, pessoa mesmo, de verdade, mas que não trabalha ali. E outra amiga minha também tá vendo. Então atravessa de uma sala para outra. E esses dias a gente viu até empurrando maca, correndo no corredor. Eu falei, não, mas isso aí resolve com oração. Ela falou, não, mas o problema também não tá aí. O problema tá em que eu saio do hospital para vir embora. E quando eu tô com o meu carro na rodovia, na vicinal, voltando para casa, eu olhei no retrovisor, vi uma pessoa sentada no banco de trás do meu golzinho. E eu olhei para trás, tinha uma pessoa vestida de branco no meu carro. Eu quase desviei o carro e saí fora da rodovia e me matei de medo. Falei, meu Deus do céu, mas que desgraceira de vida que é essa? Falei, mas é isso aí o problema? Ela falou, não, agora nós vamos pro final do livro. Falei, mas tá faltando mais o quê? Que vida maldita! Ela falou, pois bem, às vezes eu tô na rodovia a 100, 110 por hora no meu carro. E quando eu abro o vidro do carro, tem um boi correndo do lado do meu carro, na mesma velocidade. Falei, meu Deus do céu, mas que loucura. E aí, meu irmão, minha irmã, a mesma coisa. Você puxa a capivara, a pessoa já visitou o centro espírita, a pessoa já assistiu filme pornográfico sendo mulher, a pessoa já se envolveu e teve relação sexual fora do casamento, a pessoa já acreditou em superstição na vida dela, já ficou lendo best-seller, já ficou vendo filme de terror, já ficou assistindo os atrativos desse mundo.